Aberta aí, por favor. E vamos assim passear na palavra. Sem muita perda de tempo, porque nós temos que marchar, né? Vamos avançar aqui, andar. Né? Se tiver faltando lugares aí atrás, aqui na frente tem lugares, tem espaço sobrando. Só quem arrumou as cadeiras juntou muito aí, por causa da quintura. Agoniza o pessoal, é bom deixar distanciado. Bom, vamos ver aqui. Em primeiro lugar, vamos assim apresentar essa palavra ao Senhor. Você concorda? Então vamos assim, mais uma vez, diga: Deus, fale ao meu coração. Dá-me uma palavra nesta noite, Senhor. Opera na minha vida. Reina, Senhor, no nome de Jesus. Faz acontecer o melhor. Se você está doente, diga: Deus, toca nesta doença. Eu repreendo e rejeito esta obra da minha vida. E declaro, Senhor, em nome de Jesus, a vitória do Senhor, o poder do Senhor, a graça do Senhor sobre todos nós, através da palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. Essa semana, sexta-feira, nós tivemos assim uma reunião com a liderança e chegamos a um consenso sobre o andamento da igreja durante este ano. E uma das coisas que precisamos assim, irmãos, trabalhar para que nós possamos ganhar espaço, ganhar tempo e não ficar marcando passo no mesmo lugar. Uma das tais é que nós vamos ter que começar, daqui a pouco é que eu falo sobre isso, a evangelização de uma forma diferente também. E gostaríamos de dizer a você que é interessante, mas o que eu falei sexta-feira, eu não poderia deixar de falar para a igreja, porque já alcança toda a igreja. Queridos irmãos, preste atenção nisso aqui agora. Eu vou fazer um pedido a você, da seguinte forma: exclua da sua vida a ideia de você desfazer os cultos, fugir dos cultos, tirar os cultos do seu contexto. Existem pais que eles fazem o seguinte: eles ficam em casa, espera aí que eu já vou pregar, viu? E os filhos ficam também. Amanhã aquela criança vai crescer, ela vai dizer: ó, meu pai, ele não tinha responsabilidade com a igreja, nem minha mãe. Então, para mim não tem problema. Eu nasci assim, me criei assim. O problema é deles. O que vai acontecer? Ouça bem isso aqui. Quando um pai pratica algo desta forma, ele está dizendo que a casa do Senhor nada vale para ele, nem para a família dele. É o modernismo atual. Tem mensagem para tudo quanto é espaço. Liga lá o celular, liga a televisão e pronto, e ali, pronto, ali eu me satisfaço, faço minha oração e vou dormir. Não faça isso. Eu até usei uma palavra aqui muito forte. Eu disse para alguns pais que eles estão praticando a desgraça na vida dos filhos. O que é desgraça? O contrário da graça. Se a casa do Senhor não tem mais valor para nós, esquece, que já está tudo perdido. Quanto vale Deus para você? O valor que Ele tem, nós podemos calcular
e empregar tudo que for possível na nossa vida em relação a Ele. Existem outros que dizem o seguinte: hoje eu não vou para a igreja não, vá você, filho. Não é isso, pessoal. Este é o modernismo. Eu estou falando para vocês porque eu não quero espantar ninguém, não quero assustar ninguém com palavras, mas quero deixar você em alerta, para amanhã você não ficar dizendo que eu fui um profeta da derrota. Mas eu quero pedir a você o seguinte, que faça assim. É tão pouco tempo que você gasta na presença do Senhor no final de semana. Quanto tempo você gasta em outras partes da sua vida, em outro tempo? Para o Senhor, quantas horas você gasta? Será que Ele não é digno? Queridos, é hora da gente botar a cabeça para funcionar, porque vem um sistema aí na retaguarda, tangendo para tudo isso acontecer. Não vou adiantar nada para ninguém, porque eu estou sendo gravado. Tangendo. Para você que não gosta de estar na igreja, porque começa logo a se espelhar no problema de alguém, no erro de alguém, no pecado de alguém. Ô pessoal, que loucura! Isso é quem não tem Cristo, olha para isso. Porque quem tem Cristo, olha para Cristo. O mundo caiu, mas Jesus está de pé. O irmão caiu, a irmã caiu, e agora eu não vou mais não. A sua salvação estava muito segura no irmão e na irmã. Outra coisa que eu disse ao pessoal foi o seguinte: olha, está de férias, é um direito seu. Foi o que eu disse? Pegue o que é seu, pegue sua família e vá descansar, vá curtir suas férias. Você não tem nada que estar um dia na igreja, outro dia de férias, um dia na igreja. Agora, se você quiser doar suas férias a Deus, é outra coisa. Vamos ser equilibrados. Agora, se você está de férias, arruma sua bagagem, ó, some. Vá para um lugar que Deus vai lhe mandar e vai descansar. E quando chegar, põe a vida em ordem com a casa do Senhor. E assim por diante. Há muitas coisas que eu não vou contar porque vai tomar o tempo. Mas eu queria dizer à igreja: você ama seu filho? Você ama sua criança? Ensine a ele o caminho que ele deve andar. Ande com ele. Vá na frente. São os pais que têm experiência e transmitem a confiança para os filhos. São eles que devem ir para os filhos acompanharem. Não é o pai ficar em casa com a perna para cima, esperando que o filho vá para a igreja. E muitos, eu estive olhando assim, muitos se desviaram. E você chega para um pai desse aí hoje, e aí, como é que... pastor, mas a coisa está difícil. A vontade da gente... Eu já falei que eu não sou muito de dar esses conselhos, não, que eu me descontrolo. Dizer, não, está difícil porque você abriu a porta da dificuldade. Você foi na frente. Abriu a porta, o diabo entrou. Agora é chorar e esperar, agora Deus operar. E olha lá, que os dias vindouros por aí que vem, muitos estarão partindo até sem Cristo, morrendo, por causa das atrocidades que estão sendo programadas. Não quero adiantar nada aqui, deixa para lá. Vamos à leitura da palavra. Primeira carta de Paulo, segunda carta de Paulo, segunda aos Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 1 ao 17, nos diz o seguinte: eu estou lendo aqui numa tradução diferente, o King James. Você vai estranhar um pouco, mas não se preocupe não. O primeiro versículo diz o seguinte: caros irmãos,
Segunda aos Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 até o 17. Fica só essa referência, só esse texto mesmo, esse capítulo, para a gente adiantar. Caros irmãos, quanto ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, vos suplicamos que não permitais que palavras ou cartas, vosso modo de crer seja influenciado, nem fiqueis amedrontados por causa de profecias atribuídos indevidamente à nossa autoria, como se o dia do Senhor estivesse chegado. É aquilo que eu falei algo, mas deixa aqui. O que eu quero dizer a você é o seguinte: prepare-se. Prepare, porque o Senhor está voltando. Prepara-te, como diz o Senhor do Antigo Testamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. E aí nós começamos a observar o seguinte: muitas profecias positivas surgirão e muitas falsas também. Por este motivo nós precisamos ser equilibrados. Aqueles irmãos que gostam muito de profecia, tenham cuidado. Não é isso, que nem tudo que parece é. Então cuidado, porque uma profecia errada, ela pode desnortear a sua vida. Você ouviu? Fica quieto, fica calado, não tome iniciativa nenhuma. Qual o nosso posicionamento diante da palavra? Se a gente descobriu alguma coisa, para ali, fica quieto, ora a Deus e descansa em Deus, espera a resposta de Deus. Porque hoje, na internet mesmo, que tem de profetas, eu sei que tem pessoas sérias, mas tem outros que brincam também. E aí você vai ficar com a cabeça onde? Vamos tomar posse e viver conforme a palavra. Não gostaram? Vamos viver conforme a palavra de Deus. Está escrito? Está, então descansa aí. Não precisa ficar catando coisas, procurando coisas que muitas vezes não existe, você quer que exista, que aconteça. Acaba com isso. No versículo 3 diz: não vos deixeis enganar, de forma alguma, porque porquanto antes daquele dia virá a apostasia, e então será revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Eis aí justamente uma palavra que eu diria, uma palavra profética, porque ela está escrita. A apostasia é algo assim que vai estar acontecendo antes da volta do Senhor Jesus. Por isso que eu digo, tem lugares aqui na frente, viu pessoal? Por isso que eu digo assim, a você que está aqui: cuide do seu filho. Não deu para entender. Cuide do seu filho. A criança tem 7 anos de idade, 8 anos, 10 anos. O pai tem 20, 30, 40, 50, 70, 100. É verdade. E o que acontece? Quem é que tem mais experiência? É o pai. Quem é a autoridade? É o pai. Quem deve nortear? O pai. Quem deve provocar esta fluência na vida do seu filho? O pai, a mãe. Às vezes o menino está lá: não, eu não quero ir hoje não, porque eu quero assistir. Eu não sei como é, eu esqueci.
Uma coisa lá que está passando vai ser importante. O pai vai dizer, E ele vai lá e prega uma mensagem para ele: olha, em primeiro lugar está o reino de Deus. Não é isso aqui que está sendo projetado para o mundo. Mas não é pecado, sim, nem tudo precisa ser pecado. São coisas simples que qualquer pessoa pode participar. Mas a prioridade que nós precisamos ter e dar é a pessoa de Cristo Jesus. Ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Há lugares aqui na frente ainda, viu, pessoal? Ele deve ter o primeiro lugar em nossas vidas. Quando a gente dá o primeiro lugar a outro que está puxando, nos arrastando, nós vamos ser semelhante àquele que está arrastando você ou alguém. Agora me diga uma coisa: aquilo que vem lá vem forjado muitas vezes pelo homem ou pelo mundo das trevas. Alguém segue. Quando segue, no final de tudo aquilo ali, lucrou o reino das trevas. Se você adentra ao reino de Deus, e você anda conforme Ele, se aproxima da pessoa de Cristo Jesus, no final de tudo aquilo ali, você terá uma comparação, uma vivência com quem? Com Jesus. Amém? Porque andou com Ele, seguiu a Ele, está fazendo o que lhe agrada. Então, o que acontece com isso aí? Algo grande, bom. Você vai ter um rei. Este rei tem um reino. Neste reino tem muitas provisões. Neste reino tem muita riqueza. Neste reino tem poder. Neste reino tem tudo que você merecer e precisar. Amém? É assim que funciona. Mas muitas vezes a nossa capacidade de pensar, ela está um pouco resumida. Devido ao compromisso que se faz muitas vezes com aquilo que não deveria ser parte da nossa vida. É errado assistir a uma coisa? Não, eu estou dizendo, falando sobre prioridade. Prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Amém? Isso é para você, para nós. No versículo 4 fala o seguinte: aquele que se opõe e exalta acima de tudo que se chama Deus. Quem é esse? O homem da apostasia, o filho da perdição. Ele vem com esta característica. É aquele que se opõe, se opõe sobre tudo que se chama Deus. Está aí na sua Bíblia, porque eu estou com uma tradução diferente. Ele vai se levantar contra tudo que se chama Deus, e é objeto de adoração a Deus. Ele vem fazendo isto aí. Por que ele vem fazendo isto? Porque é a especialidade dele, é a qualificação dele, essa daí. Se opor contra as coisas pertencentes a Deus, se opor contra as coisas que carregam o nome de Deus, porque sendo assim, muitas pessoas estarão agora olhando para aquilo ali e vendo que tem, é como diz a história, um homem zarrão lá do outro lado, cheio de autoridade, que pode falar aquilo ali. Então, quem não tem o temor de Deus vai dizer: nós podemos seguir. É isso aí. É desse jeito. Ele vai ser levantado para converter os princípios divinos. Ele vai ser levantado porque ele é apóstata, para destruir tudo aquilo que foi implantado pelo Senhor
para destruir toda a vontade de Deus, para fazer com que aquilo que chama-se objeto de louvor e adoração ao Senhor seja banalizado. Levitas, está na hora de vocês olharem com o olho bem aguçado para isso aí, porque muitas ofertas são lançadas para arrancar o levita do seu lugar, porque aquele que tem inveja, aquele que tem ciúme e inveja, porque ele tem ciúme e inveja, porque ele foi condenado um dia, e ele não gosta do homem, ele não gosta, não só de uma pessoa, todos nós seres humanos. Tira só um pouco essa reverberação aguda, grave, Jefinho. Ele não gosta do ser humano, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus. E ele não gosta também de duas classes de pessoas: o ser humano e adorador de Deus. Ele não gosta, porque um dia ele era regente de um coral. Só que acontece o seguinte: o orgulho dele fez com que ele dissesse: subirei acima das estrelas de Deus, e ali estabelecerei o meu trono. Deus olhou para ele e disse: não, eu vou preparar o inferno para você e seus anjos. Foi Lúcifer. E hoje ele é demônio. Hoje ele não pode louvar mais, porque aqueles que estariam sendo preparados para a adoração, ele varreu e carregou a terça parte. Foi condenado. E em segundo lugar, ele não gosta, porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, e tudo ele faz para que ele possa destruir esta imagem e semelhança de Deus. Quando ele olha para um crente, quando ele olha para uma pessoa que adora, quando ele olha para uma pessoa que prega o evangelho, ele não fica bem, se revolta, porque seria ele que deveria estar fazendo isso. Usou de artimanhas malditas, perdeu seu espaço, foi condenado, e hoje é demônio. Hoje não tem valor. Hoje a sua vida está derrotada. Mas ele trabalha no silêncio para tentar puxar, para tomar o que você tem. Cuidado. Por isso que uma coisa nós começamos a fazer aqui da seguinte forma: precisamos agora mais do que nunca trabalhar com a igreja. Ó, pastor, ainda está sendo trabalhado? Não, como deve, não, porque o dia atual que estamos vivendo requer um empenho mais forte, mais alto, cuidadoso agora. E por ser desta forma, nós começamos a perceber que a igreja precisa levantar-se agora, para que possa trabalhar com esta visão de ganhar os perdidos para Cristo Jesus. Amém? E uma das coisas que eu quero adiantar para você: nós vamos ter evangelismo? Vamos sim, nada mal, mas nós vamos ter que voltar às células, porque na célula ela é o modelo que Jesus permitiu na igreja, acontecer na igreja primitiva. A célula é uma bênção para a sua vida, porque na célula você é abençoado, na célula sua família é abençoada,
na célula, sua família está sendo cuidada. Amém? Eu não ouvi esse amém não. Amém? Mas quando está solto, está evangelizando sim, mas está solto, a gente pergunta, cadê fulano? Eu não sei, nem estava lembrado. Coitado, faz tempo que eu não vejo. Eu não tenho visto isso aí. Na célula você é orientado, na célula você é discipulado. E Jesus, antes de ser assunto aos céus, ele falou em Mateus capítulo 18, versículo 28, e de fazer discípulo de todos os povos. É uma ordem. Pastor, mas eu não gosto desse negócio não. Não gosto porque tem coisas que estão ali atrapalhando. É uma ordem. Se a bomba explodir, como é que fica a igreja? Dispersa, presa fácil para o diabo, porque não tem ninguém que saiba de nada, não tem ninguém orientando, não tem ninguém cuidando. Então, igreja, nós precisamos levantar, erguer esta bandeira. Não tem outra escolha, apesar de que é bíblico. Não adianta. Se você disser não gosto, aguenta lá, mas aqueles que gostam vão avançar. Depois você vai ver como é que funciona a situação. Então, no versículo 5 diz, não vos lembrais de que eu costumava compartilhar convosco acerca desses acontecimentos. Que acontecimentos? Essas coisas que vão acontecer. Vamos ver aqui um pouquinho mais no versículo 6, como é que está aqui. Que diz o seguinte: no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifestado ao seu tempo devido. Tá bom aí, Jefinho? Então, o que acontece? Quem é que está detendo ainda muitas coisas que poderiam estar acontecendo e não estão acontecendo ainda? A igreja no mover e no poder do Espírito Santo. Quem é que está impedindo o avanço das piores coisas agora? A igreja no poder do Espírito Santo. Por este motivo nós precisamos reacender as chamas da igreja, trabalhar para que tudo isso aconteça, trabalhar para que a igreja seja fortalecida, motivada, para que ela possa, ainda que algo aconteça, mas vai chegar o momento em que alguém vai dizer: Deus, eu não suporto isso aqui, não suporto isso aqui, não suporto isso aqui, e agora, Senhor, o que fazer da minha vida? Aí ele disse: não, eu vou mandar o anjo tocar a trombeta. E quando o anjo tocar a trombeta, você vai embora. Quando o anjo tocar a trombeta, você vai estar dizendo: eu não suporto mais. Vocês ficam conversando e vão perdendo a palavra, viu? Eu não suporto mais. Deus, o que fazer da minha vida? Aí ele libera o anjo. O anjo vai tocar. O Senhor vai descer até as nuvens e vai arrebatar a igreja para estar com ele. O mundo pervertido, contaminado, infernado, fica aí. Mas aqueles que estiverem em Cristo vão sair daí para encontrar com o Senhor nas nuvens. Amém? Dá um aplauso. Se tiver mais dessa água aqui, pode trazer
uma jarra de 20 litros, que eu garanto dar conta dela. Água de coco. Já viu, hein? Fui tomar pensando que era água mineral. Amém. Então, é isso aí. No versículo 6 diz o seguinte: no entanto, vós sabeis o que está detendo neste momento, para que ele seja manifesto no seu tempo devido, ou no seu devido tempo. O que nós precisamos fazer? Aproveitar este tempo, pessoal. Por isso que há momentos que a gente fala e a gente é tido assim como antipático, chato, que a gente está vendo a consequência, perseguindo a pessoa. A gente está querendo que a pessoa tome um posicionamento, e às vezes a pessoa não toma o posicionamento. Aí tem hora que eu me descontrolo, aí abro a boca, berro, grito e falo, para ver se a pessoa acorda. Você está entendendo? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A gente só olha para os grandes pecados, mas esse pequenininho vale também. Acorda. Acorda. Eu estava testemunhando aqui sobre uma filha que a gente tinha, que aquela menina era um problema para ir para a igreja. Ela não, para a gente levar à igreja. Quem é que vai ficar com Juliana? Quem é que está pegando Juliana? Onde é que Juliana está? O que está acontecendo com Juliana? E tinha dia que a gente não fazia questão de dividir as pessoas para ir à igreja. Ia uns e outros não. Eu acho que Deus chegou ao ponto de dizer o seguinte: olha, eu sei que vocês depositaram o coração de vocês sobre esta menina. E isto está sendo uma maldição para vocês, porque quem ama mais seu pai, sua mãe, seu filho, sua irmã, seja lá quem for, seu sogro, sua sogra, mais de que a mim, que não tem isso na Bíblia, não é digno de mim. E vocês estão fazendo isso. Então eu vou tirar a maldição da vida de vocês, para vocês me servirem em espírito e em verdade. E foi assim que ele fez. Juliana foi embora. Os pais, nós, fomos chorar. Os pais aprenderam a se curvar. Os pais aprenderam a aproveitar os detalhes da palavra, do evangelho, e o tempo detalhadamente que deveria servir a Deus. Estou falando de mim. Estou falando de você não. Os detalhes. Os pais aprenderam a gastar tempo na presença de Deus, aprenderam a perder sono pelo Senhor, aprenderam a jejuar pelo Senhor, aprenderam a correr atrás dos perdidos pelo Senhor. Né? Você viu agora o que é justamente, o que é que a gente faz muitas vezes, a gente julga que a gente está sendo bom da boca, tudo aí. Não, meu irmão. Mas se for assim, isso não é amor. Cuidado com essa palavra lançada de qualquer jeito. Pare para analisar, para questionar e saber o que é amor e o que não é. Porque tudo a gente bota o amor. Aí pronto, aí travou. Travou que ninguém pode mais dizer nada. Se está doente, seu lugar é em casa. Precisa vir à igreja. Se está de férias, repito, seu lugar é descansando. Mas eu estou falando da nossa capacidade de servir a Deus, que servimos relaxadamente muitas vezes. Vamos lá para a gente marchar daqui a pouco. O Espírito Santo, por meio da palavra, está impedindo o avanço do homem do pecado, o filho da perdição, se manifestar. Está aí na sua Bíblia. Se manifestar. Por esta razão,
Nós precisamos aproveitar o tempo que se chama hoje. Se hoje ouvires a minha voz, não endureçais os vossos corações. É isso aí, desse jeito. E lá em segunda carta de Paulo aos Timóteos, no capítulo 4, diz o seguinte, se você não quiser abrir, eu vou ler para você. Prega a palavra, insta, persiste, não é? A tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, encoraja com toda a paciência e sã doutrina. Vamos ter que voltar às células, isso aí eu já falei, entendeu? Este é o momento em que nós precisamos aplicar a nossa vida. Não adianta a gente ficar dirigido pela opinião das pessoas ou alguém que muitas vezes não tem a revelação de Deus. Ele pode desnortear a obra por uma consideração que você presta a ele. Nós precisamos saber o que é que tem fundamento bíblico e onde Deus está falando sobre tudo isso aí, e avança. Porque aquele homem que não foi preparado ainda, ele nada vai poder fazer. Ele só vai dizer que não deve, porque mexeu na zona de conforto dele. E o nosso problema hoje é zona de conforto. Zona de conforto. Portanto, chegará, no versículo 3, chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina ou santo ensino. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, reunirão mestres para si mesmo, de acordo com as suas próprias vontades. Guarde esse versículo 3 aí. Deixa eu ler mais uma vez para você. Portanto, chegará o tempo em que não suportarão ou o santo ensino, ou a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, olha o que é que eles vão fazer. Reunirão mestres para si mesmo, de acordo com a sua própria vontade. De acordo com o que, irmãos? Vão se encher de mestres, de acordo com o que? Com a sua própria vontade. Vem um mestre que diz algo aqui, é verdade. O outro diz algo ali, é verdade. O outro diz algo aqui, verdade. O outro diz algo aqui, é verdade. Está aqui. Cercação de vários mestres. Meu irmão, se você tem uma igreja, se alguém na sua igreja prega, a menos que seja com a boca tapada. Se alguém na sua igreja prega, o que você quer buscando mestres, a menos que você esteja em nenhum consenso de cobertura, onde todos vão marchar para um só lugar. Mas ficar muitas vezes procurando um mestre aqui, um mestre ali, outro mestre acolá, cada um dizendo uma coisa. Isso é contradição à palavra de Deus. Isso é desconfiança à palavra que você tem na mão. Isso é justamente jogar o seu aprendizado fora. Chega alguém, joga uma heresia na sua cabeça e você vai atrás. Lá na frente o outro diz que não. Aí você recua. E por esta forma existem muitos desengrejados. O que é desengrejados? Pessoas que abandonaram as igrejas e não querem mais nem saber. Começaram a ouvir muito. Começaram a pular de um lado para o outro. Igual macaco na ponta do galho. Vai ter um dia que vai pular para um galho seco, cai, nunca mais quebra, nunca mais se levanta. Queridos, tem que ter cuidado com isso. Eu queria ter tempo para falar mais sobre isso, mas não dá. Tais pessoas se recusarão a dar ouvidos à verdade. Está no versículo 4 aí. Voltando-se para fábulas ou mitos. É isso que eles vão querer. Eu prefiro uma coisinha assim, bem prazerosa, um mito aí. Mas a gente sorri com isso aqui. Sorri.
Sorrir é um direito da gente. Mas servir só porque vai ter o direito de sorrir? Precisamos ter cuidado de observar esse comportamento. É errado sorrir, nunca foi. O sorriso faz parte da alegria. Estou falando o posicionamento que se tem. Então, suportando, entenda isso aí. Tu, no entanto, ser equilibrado em tudo. Está aqui na minha tradução, na sua está diferente aí. Suportando os sofrimentos, faz a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Isso é o que Paulo antevê, não é isto, em um martírio. Cumpre bem o seu ministério. Porque hoje, a gente só vê a vantagem do ministério se tiver uma promessa que muitas vezes alegra o coração da gente. Errado? Não. É bom e muito. Você busca? Busco. Você quer? Quero sim. Quem não quer o que é bom? Você não quer, manda que eu quero. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: esta não é a nossa base. Jesus, antes de morrer, quando ele está indo à cruz, ele olhou o quadro, ele olhou aquela situação ali, e ele disse: Pai, não seja todavia como eu quero, mas seja como tu queres. Todavia, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba. Mas se não é possível, eu bebo. E lá na cruz está o retrato do evangelho que Jesus sofreu por ele. Você está entendendo? Morreu por amor. Morreu por amor. Ah, então ele morreu na cruz, sofreu, perdeu seu sangue, perdeu sua vida, porque ele não queria nada, então ele é uma pessoa mais infeliz da terra? Não. Aonde é que Jesus está hoje? Quem sabe? Ele está sentado à destra do Pai. Aleluia! Dá um aplauso que ele merece. Ora, o aparecimento desse anticristo, no versículo 9, vamos terminar. Do anticristo, com a ação, ele vem segundo a eficácia de Satanás, é o que tem na sua Bíblia. Com todo o poder, com sinais, com maravilhas ilusórias, e com todas as artimanhas e enganos, provenientemente da injustiça, para os que estão perecendo. Quer dizer, eu não vou falar sobre isso não, deixa lá. Porquanto rejeitaram o amor e a verdade que os poderia salvar. É por este motivo que Deus lhes envia uma espécie de poder do erro. O que é isso, pessoal? Quando o coração, ouça aqui agora, quando o coração se embrutece, é enviado a mensagem do erro. Quando a mensagem do erro bate no coração, está aqui, automaticamente a visão se perde, porque está nas trevas, a visão é perdida, mas foi o que a pessoa escolheu, e por ele ter escolhido aquilo ali, ele agora vai colher os frutos daquilo ali, e viver segundo aquilo ali. Quantas coisas boas tem para a gente fazer no reino de Deus. E muitas vezes as pessoas escolhem as piores para fazer. Elas são afetadas por isso. Por isso que você muitas vezes pergunta: mas fulano, ele era assim, tão ativo na obra de Deus? Era ativo, mas fazia o que não agradava a Deus. A obra que fazia para Deus não era boa, era acompanhada de rebeldia.
era acompanhada do achismo, do eu, era acompanhada da sua própria vontade, fazia o que queria, mas fazia. Automaticamente, a mensagem ou o espírito do erro, ele é enviado para uma pessoa que age dessa forma, para que ele possa continuar errando. Mas Deus é assim? Não, é a pessoa que escolhe. É a pessoa que escolhe. Porque se ele não escolher, então ele vai ter o bem de Deus na vida dele. Versículo 11. E é por esse motivo que Deus lhe envia. Já falei. Versículo 12. E sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas decidiram usufruir dos prazeres da injustiça, fortalecidos para fazer o bem. Então são coisas dessa forma que nós precisamos estar com os olhos bem acordados, bem alertas, não é? Chegou a hora da gente se preparar, queridos. Nós precisamos realmente assim entender que o reino não é nosso, o reino não é meu, o reino é de Deus. Amém? Eu sou servo deste reino. O servo não faz o que quer. O servo, ele é comandado. O servo tem que fazer aquilo que o seu Senhor manda. Então, versículo 13, para encerrar, diz o seguinte: todavia, irmãos amados do Senhor, devemos sempre dar graças a Deus por vós, pois Ele vos escolheu desde o princípio para o quê? Em a salvação, pela santificação feita pelo Espírito e pela fé na verdade. Deus escolheu para a salvação. Qual o papel da igreja hoje, agora? É descobrir o papel que ela tem, ir em busca, salvar os perdidos. Esse é o nosso papel. Se você é igreja e não tem essa visão em você, você está perdido. Se você é igreja e não percebeu ainda que a igreja é responsável pelos perdidos, ela própria está perdida. Nós que precisamos correr atrás, crie suas estratégias, se vire, ore, jejue, pague o preço, vá atrás. Jesus fez isto, ele ainda disse mais: orai ao Senhor da seara, para que envie ceifeiros, porque a seara na realidade está pronta. E os ceifeiros, onde é que estão? Os ceifeiros, onde é que estão? Só de aperto de mão, de brincadeira, de festinha, de coisa? Não, nem isso. É bom, é e deve ter. Mas isso não é tudo. Nós precisamos acordar para realizar a tarefa que Deus tem para ser realizada. Enquanto nós estamos aqui, você olha em volta, ouça em volta e veja quantos sonzão estão ligados. E veja ouça quantas pessoas estão bebendo. Veja quantos estão se drogando. Veja quantos estão por aí perdidos mesmo. Quantos estão morrendo agora e daqui a pouco não dá mais nem fazer uma visita, porque eles já partiram para a eternidade. Quem é o responsável? A igreja. Mas se a igreja se acomodar, se a igreja for para a zona de conforto, se a igreja deixar o viludinho apaziguar ela. O que é viludinho? Quem sabe o que é?
Eu já preguei muito sobre isso aqui uma vez. Quem sabe o que é viludinho? É um demônio que quando você senta na poltrona lá para assistir a televisão, ele chega, passa a mão na sua cabeça, flexiona o seu corpo, tira todo o estresse, e você começa agora a dizer: oh, que momento bom, olha, mas está bom, eu não preciso nem tomar remédio, está bom demais. Mas eu vou daqui a pouco para a igreja? Vou não. Vou não. Aí cultuou ele lá, e Deus ficou dizendo: cadê? Cadê? Não, eu estou com uma visita muito importante. Ah, é? Mais importante do que o que você está pensando? Traz a visita e apresenta ao Senhor que fez esta visita. Essa visita um dia foi feita por Deus. Ela não é mais importante do que Deus. Ela é inferior a Deus. Se ela quiser ser mais importante, Deus vai lá e tranca a respiração e dá 5 minutos para ele respirar. Se ele não respirar, tchau. Cuidado que tudo aquilo que a gente coloca como um Deus especial na nossa vida, ele vai ser colhido. Tudo. Eu já coloquei o meu braço na seringa, já passei por a experiência. Tudo. Seja pai, mãe, irmão, tio, não sei quem, dinheiro, negócios. Eu vi uma expressão muito importante do saudoso Dr. Cho, lá da Coreia. Quando ele estava orando, ele não abria espaço para ninguém. E ele entrou no escritório dele e deixava sempre alguém lá de fora para atender, para não abrir a porta para entrar. E lá na Coreia, é nesse sentido aqui, é o sentido que eu gravei. Aqui é a igreja. Passam 3 avenidas grandes, tudo limpa. Do outro lado é o palácio do governo. Na frente da igreja. E um dia ele estava orando e o governador, o presidente chegou e disse: eu quero falar com o pastor Cho. O atendente atendeu. Aí ele disse: diga a ele que eu não vou atender ele agora, só quando eu terminar a oração. Aí a segunda vez ele disse: diga a ele que eu só vou atender ele depois da oração. Terceira vez ele disse: diga a ele que eu já falei, não vou atender. Acabou, não atenda mais não. E assim ele fez. Porque isto tinha prioridade para Deus. E deu a Deus assim o melhor da sua vida. Então, se a gente não botar esses limites, todo mundo coloca um limite na nossa vida. E a vida fica desordenada, o tempo fica bagunçado. Sua história fica uma história desordenada. E começa a surgir o desrespeito em relação a Deus. E não é assim. O propósito precisa ser restaurado. O que eu falei agora, o demônio viludinho, ele chega, acaricia, dá um descongestiona a pessoa, dá um tranquilizante, e a pessoa fica lá, oh. Quando levanta, diz: eita, já passou do horário do culto, eu não vou mais não. Outros têm programas prediletos que não abrem mão. Eu estou falando de uma coisa que é a onda que está empurrando para cima da gente agora. No início da igreja, estávamos cultuando aqui num culto de libertação, era aqui nesse espaço. Aí tinha uma irmã aqui na igreja que ela não faltava ao culto.
Mas ela tinha um programa, uma novela que ela não largava por nada. Quando terminou o culto, aí o pessoal saindo, eu saí também, fiquei ali respirando um ar mais puro. Aí a irmã disse: ô pastor, cheguei atrasado, não foi? Disse: irmã, atrasou, né? Mas o senhor sabe por que eu cheguei atrasado agora? Porque a novela terminou agora. Hein, Paulo? A novela terminou agora. Mas eu me dei uma náusea aqui. Eu enchei para falar, e quando eu ia abrindo a boca, e o Espírito dizia: não fala que tu vai escandalizar. Aí veio de novo, eu disse: eu vou falar. Aí algo me dizia: não fala que tu vai arranjar confusão. Aí, tá bom, então saí de perto. Entendeu? Por quê? Isso é um desrespeito muito grande. O que é isto? Deus, eu disse o quê? Tem a prioridade e a primazia da nossa vida. Ele tem que ser tudo para nós. Ele tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. Alguém quer andar conosco, acompanha, vem. Quando terminar, a gente vai comer, a gente vai brincar, a gente vai sorrir, mas agora não. Tá bom? Agora não. Ou aprende a colocar as coisas de Deus no seu devido lugar, ou então vai entrar numa enrascada. E depois fica dizendo: oh meu Deus, mas por que eu te sirvo e estou passando por isso? Serve de que forma? Está servindo de que forma? Esse tempo agora vai cobrar isso da gente. Prepare, eu não vou alarmar nada para ninguém. Prepare agora. Se você achar que eu sou digno de ser ouvido por você, dê atenção àquilo que está sendo falado. E vamos andar pelo caminho que a gente vai liderar para você, nortear para você. Se você achar que eu não devo ser atendido, que não vale nada ouvir a minha palavra, não tem problema. Tranquilo. Tranquilo. Jamais vou lhe praguejar por isso aí. Agora se prepare. O funil está fechando. A onda está sendo afunilada. O tempo está chegando. Só vou até aqui, senão eu vou conversar muita coisa. Vou acabar na cadeia. Nós precisamos agora olhar para Deus, colocar as nossas vidas nas mãos do Senhor. Quem acha que deve estar ouvindo a igreja, no seu pastor, fique na sua igreja. Ouça. Seja orientado. Se não quer também, só faça uma coisa: uma oração e um conselho. Porque se depois disso aí não tiver jeito, eu deixo na mão de Deus. Ó Deus, olha, eu quis fazer, mas está aí. Entrega na mão de Deus e Deus vai trabalhar, que Ele sabe trabalhar muito melhor que eu. Tem coisa que se eu for falar, eu vou escandalizar. Aí eu já não sei falar. Então o melhor é deixar Deus falar. Controla. Equilíbrio. Controle emocional é interessante para nós. Nós vamos parar por aqui por causa do tempo que esgotou. E vamos começar assim, trabalhar em prol da nossa marcha. Amém. Outra coisa, pessoal, eu quero assim chamar você nesse momento para que você não perca a linhagem
da palavra e não deixe de andar na presença do Senhor. Nosso melhor lugar que nós temos é a igreja quando ela está reunida. Não existe lugar melhor que isso aí. O melhor lugar é na presença do Senhor. Você crê? Então vamos